ao querer ir para a Galileia, ele tem duas alternativas: ou ir pelo caminho mais longo, que era atravessando o Rio Jordão, dando a volta para não passar por Samaria, tendo em vista que os judeus não falavam com os samaritanos, ou ao invés disso, ir pelo caminho mais perto, mais curto, passando pelo território de Samaria. Jesus, ele vai mostrar aqui a sua humildade, a sua simplicidade e a sua sabedoria. Ao invés de Jesus ir pelo caminho mais longo, Jesus, ele decide passar pelo território dos samaritanos. E diz-nos a palavra de Deus que ao chegar perto do poço que Jacó havia cavado, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso era a hora sexta, que para nós equivale ao meio-dia. E como Jesus estava cansado, exausto da viagem, do percurso, porque ele andava a pé com os discípulos, Jesus se sentou ali à beira do poço. E diz-nos a palavra de Deus que uma mulher samaritana, ela está indo tirar água do poço ao meio-dia. E é aqui que eu quero que você entenda a primeira lição que eu aprendo e eu extraio desse texto com relação ao Senhor Jesus. Qual é a lição? Jesus planejou um encontro com essa mulher. Aprenda nessa noite: Deus não trabalha na coincidência. Deus, ele trabalha com providência. Deus, ele tem o seu caminho preparado, estabelecido, ordenado para trilhar em favor da sua vida. Não foi por acaso que Jesus decidiu adentrar no território de Samaria. Jesus queria alcançar o coração desta mulher. E também eu já tomo posse desta palavra para usar a autoridade de Deus e dizer que esta cruzada na Praça Pedro Penha, na cidade de Itarema, ela não é por acaso, mas é porque Jesus quer alcançar o teu coração com o poder desta palavra gloriosa. Aleluia. Glória. Jesus estava ali porque ele planejou, a igreja. Deus, ele tem os seus meios para tratar comigo, para tratar contigo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 31, versículo 3: com amor eterno eu te amei, e com amável benignidade eu te atraí até mim. Você está sendo atraído por Deus esta noite. Esta palavra que invade a tua casa, que invade a tua sala, que entra nos teus ouvidos por intermédio deste som, não é por acaso, é porque Deus tem plano de te libertar e de te salvar e de mudar a tua vida. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo, igreja, aqui nessa palavra: Jesus não rejeitou a Samaria. A maioria dos judeus evitavam ao menos passar por Samaria, evitavam ao menos cumprimentar um samaritano, puxar conversa, aí que não puxavam mesmo. E Jesus agora, ele está agindo diferente. Por quê? Porque Jesus, ele é diferenciado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 11, que para com Deus não há acepção de pessoas. Jesus mesmo registrou lá em João capítulo 6, versículo 37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus está agora à beira de um povo que era contra os judeus, mas Jesus estava lá para alcançar esse povo. E na medida que a mulher chega àquele poço, Jesus, ele inicia o diálogo. Não é a mulher que começa a conversar, é Jesus que começa o diálogo. E ele faz uma pergunta: dai-me de beber. A mulher, quando ouve aquela palavra de um judeu para com ela, ela se admira e ela vai dizer: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, sendo que os samaritanos não conversam com os judeus? E ali Jesus, ele vai
liberar uma palavra para ela, dizendo da seguinte forma: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Aleluia, glória a Deus. E aqui esta mulher, ela começa a interrogar Jesus, e Jesus faz novamente uma afirmação para ela. Jesus vai dizer para ela: mulher, chama o teu marido e vem cá. Quando Jesus pergunta isso, a mulher vai dizer para Jesus: Senhor, eu não tenho marido. Jesus vai dizer para ela: disseste bem, não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que tu agora tem não é teu marido. Veja a situação familiar, a situação emocional, a situação que se encontrava a vida sentimental desta mulher, arrasada, destruída, prejudicada. Mas esta mulher estava no lugar certo, estava na presença de um Deus que não foi ali para condená-la, para criticá-la, para excluí-la, para censurá-la. Pelo contrário, a presença de Jesus ali era para perdoá-la, era para libertá-la, era para salvá-la e era para transformar a sua vida. Jesus disse em Marcos capítulo 2, versículo 11: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E Ele é aquele que pode nos libertar. E Ele estava no poço de Jacó, e Ele está na praça Pedro Penha esta noite, para libertar o teu coração de tudo aquilo que tem aprisionado a tua mente, que tem aprisionado a tua alma. A Bíblia diz em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória. Então Jesus estava ali revelando para aquela mulher que ela necessitava de uma libertação, e que ele tinha essa libertação quando ele vai falar para ela sobre a realidade da vida eterna. Jesus vai dizer para ela: mulher, qualquer que tornar a beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu der fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Veja bem, Jesus está em Samaria, está na presença de uma mulher pecadora, e Jesus teve um cuidado de transmitir um recado com relação à eternidade. E aqui eu quero que você, ouvinte da palavra de Deus, compreenda esta mensagem esta noite, porque nós, à luz da Bíblia Sagrada, somos seres eternos, pastor Francisco. Nós não somos seres que ao morrer pereceremos e nada mais acontecerá conosco. Existe uma eternidade à luz da Bíblia, ou com Deus ou sem Deus. A Bíblia vai nos dizer, o escritor aos Hebreus no capítulo 9, versículo 27, a palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então vai haver um juízo após a morte, um juízo para efeito de condenação ou para efeito de salvação. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor diz que os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para desprezo eterno. Veja só a palavra de Deus falando sobre a eternidade. O próprio Senhor Jesus transmitiu esse recado em João capítulo 5, versículo 28, quando ele disse que vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Glória a Deus. Então veja, amado ouvinte da palavra de Deus, existe um
uma eternidade. Jesus falou inúmeras vezes, como em João 5,39, onde ele vai dizer: examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em João 6,27, Jesus vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, a quem Deus o Pai o selou. Então existe uma eternidade. A Bíblia vai dizer em João 17,3, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. Esta é a eternidade. A Bíblia diz em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, por meio de seu Filho amado Jesus Cristo, é a vida eterna. Em João capítulo 6, versículo de número 68, diz-nos a Bíblia Sagrada que Jesus pregava a palavra com veemência, e muitos começaram a ir embora, e Pedro chegou para Jesus e disse: mestre, maneira o discurso, porque a multidão está indo embora. E Jesus disse a Pedro: Pedro, quereis vós ir também? Aí Pedro vai dizendo, versículo 68, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Será salvação em Jesus, só há libertação em Jesus, e a eternidade ela é conquistada por meio de Jesus. Era isso que Jesus estava mostrando a esta mulher. E ao falar de eternidade, a mulher percebe que Jesus era diferenciado. E ela começa a conversar com Jesus e ela diz o seguinte: Senhor, eu sei, Senhor, que o Messias, que se chama o Cristo, há de vir, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Amado ouvinte, esta mulher, que era uma mulher pecadora, estava conversando com o Messias, estava conversando com o Cristo, estava conversando com Jesus, mas não sabia que ele era o Messias. Desconhecia a realidade. E assim muitos hoje vivem desta mesma forma. Jesus está rotineiramente trabalhando para que o teu coração compreenda a palavra, usando do pastor, usando do pregador, usando do teu vizinho que é evangélico, que te chama para vir à casa de Deus, ouvir a palavra, e de repente parece que você não entende que ele é Deus trabalhando no teu coração. E nós vamos ver que essa mulher não conhecia, mas Jesus vai revelar sua identidade, porque Jesus, ele gosta de revelar quem ele é. E quando ela disse para ele: olha, nós esperamos o Messias, o que Jesus disse? No versículo 26 do capítulo 4, Jesus vai dizer o seguinte: eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia. Jesus está aqui. Quantos sentem a presença dele? Eu sinto a autoridade dos céus neste altar. Deus está nesse lugar. Aleluia. Deus fala ao teu coração, meu irmão. Ele é o eu sou. Jesus muitas vezes na Bíblia usou essa expressão: eu sou o que sou. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida
pelas suas ovelhas. Em João 11:25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele revelou a sua identidade, e após revelar, esta mulher pecadora, ela acreditou no que Jesus disse, ela ouviu atentamente o que Jesus disse, e ela confessou publicamente com as suas palavras que Jesus era o Salvador. Ouça a palavra de Deus esta noite. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: inclinai os ouvidos e a vossa alma viverá. Esta mulher, além de ouvir, ela acreditou. E a Bíblia diz em João 3,36 que aquele que crê no Filho de Deus, tem que crer, ele receberá a vida eterna. Porém, aquele que não crê, não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, pastor Isaías, de uma tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, ela é para todos aqueles que creem unicamente no Senhor Jesus, que ouvem a sua palavra e creem. A Bíblia diz em João 5,24, Jesus disse: na verdade vos digo que todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Aleluia. Jesus te chama, amado ouvinte da palavra de Deus, esta noite, para passar da morte para a vida. E isso acontece unicamente por meio da fé, por meio da aceitação pública. Essa mulher era uma mulher pecadora, mas diz a Bíblia que ao ouvir que Jesus era o eu sou, era o Messias, ela correu para a cidade, deixou o cântaro de lado, não perdeu tempo, correu para a cidade de Sicar. Chegando lá, quando ela chegou na cidade, ela disse: vinde e vede. Aleluia. O homem que revelou tudo que eu tenho vivido, porventura não é o Cristo? Aleluia, glória a Deus. E ali muitos samaritanos acreditaram por meio da palavra dela. Glória. Eu quero te dizer nesta noite, ouvinte da palavra de Deus, Deus quer usar os teus lábios. A obra que Deus vai fazer na sua vida, ela vai começar em você, mas não vai terminar em você, porque Deus vai te trazer com mão forte, e Deus vai te usar para a glória dele. E daqui a pouco você também vai estar testemunhando da grandeza desse Deus. E alguém que também estava andando em caminhos errantes vai ter os passos firmados, porque Deus vai usar os teus lábios para a glória do santo nome dele nesta terra, nesta cidade de Itarema. Aleluia. Creia nesta palavra, se renda a Jesus, confesse-o publicamente que ele é o Salvador. Experimente. Diz-nos a Bíblia que muitos samaritanos pediram para Jesus ficar ali. Jesus ficou 2 dias. E durante esses 2 dias, pastores, que Jesus esteve ali, muitos samaritanos passaram a crer em Jesus. Mais do que os que acreditaram pelo testemunho dessa mulher, porque contemplaram a pregação da palavra de Deus. E assim, testemunho dessa palavra, encerro a minha participação, fazendo aqui o apelo para você que me ouve esta noite, para você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, distanciado da presença de Deus por algum motivo, e você quer se reaproximar com Deus, venha até aqui à frente e nós iremos orar por você. Aceite a Jesus em tempo aceitável. Se houver alguém que deseja aceitar Jesus, se reconciliar, venha até aqui à frente que nós iremos orar por você. Com isso eu quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade, pela confiança dos pastores. Que Deus continue abençoando poderosamente. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Opa!
Vem pra cá, meu filho, já tem um ali em nome de Jesus. Este vem resolvido, saindo de casa. Eu quero fazer uma aliança com Jesus. Tem mais alguém aí em nome de Jesus? É hora do solteiro, irmão. Pescar, lançar rede em nome de Jesus. Saiu de casa de seguir? Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cadê a esposa? Puxa a esposa. Chama ela, rapaz. Pega na mão dela e traga pra cá em nome de Jesus. Vai lá carinhosamente, pega na mãozinha dela. É assim que se faz, irmão. Pega na mãozinha dela e traga pra cá em nome de Jesus. Tem alguém mais, irmão? Aproveite a oportunidade. As portas estão abertas. O dia. Eita, olha aqui que eu estou falando aqui. Você ouviu o que o pregador falou? Isso, que mandada. Bem bonitinho. Cadê o foto? Cadê a foto? Tira aí, meu pastor. Tira a foto. Eita, Jesus. Pastor Alfredo. Tira a foto, pastor Alfredo. Mandado em nome de Jesus. Casal bonito. Agora vocês vão ter o nome escrito no livro da vida. Antes era só no cartório. Agora vai ser no céu. Tem mais alguém?